A paz do Senhor para todos. Trazer uma palavra para nossa edificação neste momento. Quero falar sobre o que vai acontecer no período da grande tribulação. Primeiro vou ler aqui um versículo que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 21, que diz assim a palavra do Senhor. Porque haverá então tão grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Aqui fala sobre o que vai acontecer no período da grande tribulação. Mas antes de o que vai acontecer no período da grande tribulação, quero falar sobre o princípio das dores. O princípio das dores é o que nós estamos vivendo hoje. Quando a palavra de Deus diz que, Mateus capítulo 24, versículo 8, que diz assim, fala sobre o princípio das dores. E o princípio das dores significa o começo. Então Jesus trouxe uma comparação sobre a mulher grávida. A mulher grávida, quando antes dela dar luz, ela sente as dores. Depois a dores aumenta até que ela dá a luz. Então, significa que Jesus trouxe o que está acontecendo hoje é o princípio das dores. E o que está acontecendo hoje? Mateus capítulo 24, nós vemos a partir do 4 em diante, fala que nos últimos dias haveria guerras, fome, peste. Peste significa doença, pragas. E nós vemos também que haveria no princípio das dores, terremoto, perseguições, escândalo. Nós vemos também que haverá, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12. E o amor de muitos estão se esfriando. E nós vemos que por causa do amor se esfriando, por causa do pecado, e hoje existe aborto. Nós vemos traição, blasfêmias, violências, as drogas. Cada vez mais o homem buscando as drogas, se afastando de Deus e buscando os prazeres desta vida. Nós vemos também que a iniquidade cada vez aumentando, o homem estão perdendo o temor a Deus. Mas tudo isso é o princípio das dores, o que Jesus ele falou. Se é o princípio, é o começo. Então significa que no começo está dessa forma, significa que vai ser pior do que está acontecendo, será no período da grande tribulação. A grande tribulação, Mateus capítulo 24, versículo 21, significa a ira de Deus sobre a terra. Então o que vai acontecer no período da grande tribulação? Nós vemos que no período da grande tribulação, Jeremias capítulo 30, versículo 7, que será dia de angústia de Jacó. Amós capítulo 5, versículo 18, fala sobre densas trevas que haverá no período da grande tribulação. Também Isaías 61, versículo 2, fala sobre o dia da vingança de Deus. E também Apocalipse capítulo 6, versículo 17, fala sobre o grande dia da ira do Senhor. Então o período da grande tribulação será a ira de Deus sobre a terra. Será aberto 7 selos, 7 taças, 7 trombetas no período da grande tribulação. Mas nós vemos em Mateus capítulo 24, versículo 21, diz assim, nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naqueles grandes dias. E o que já aconteceu? Nós vemos que, pela palavra de Deus que o que já aconteceu no tempo de Noé. Deus mandou dilúvio para aquela geração que vivia em pecado. Então Deus destruiu aquela geração com dilúvio. Mas a Bíblia continua dizendo, nunca houve também, jamais haverá tão grande aflição como naqueles dias. Então no período da grande tribulação será pior do que o período de Noé. Nós vemos também Sodoma e Gomorra, aonde Deus destruiu aquela cidade de Sodoma e Gomorra com fogo, porque também o povo daquela geração estava em pecado, a blasfêmia contra Deus, e estava pior do que o povo de Noé, a geração cada vez mais se afastando de Deus e vivendo na iniquidade, no pecado. Mas também vemos que a palavra de Deus continua dizendo, Mateus capítulo 24, versículo 21, nunca houve, jamais haverá tão grande aflição como naqueles grandes dias. Também nós vemos que já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Mas a palavra de Deus nos diz, nunca houve, jamais haverá tão grande aflição como naqueles dias. Então será que o período da grande tribulação será pior do que está acontecendo hoje? Nós vemos que já teve o tsunami que destruiu vários países aí. Também a coronavírus que está acontecendo que agora no mundo, que o governo não sabe como reagir à situação difícil. Nós vemos que as pessoas estão morrendo e não encontrou a solução. Então a Bíblia continua dizendo, Mateus capítulo 24, versículo 21, que no período da grande tribulação será pior do que está acontecendo hoje.
Mas no período da grande tribulação, a Bíblia nos mostra que haverá uma ordem mundial. Essa ordem mundial aparecerá o anticristo. Esse anticristo vai aparecer dizendo que ele é o Messias, que ele é Deus, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E Jesus, ele falou sobre ele. Jesus disse assim: olha, eu vim no nome do meu Pai, vocês não me aceitaram, pois Israel rejeitou a Cristo, mas vem um no seu próprio nome e vocês vão aceitar. Então significa que o anticristo, quando ele vier, ele vai vir no seu próprio nome dizendo que ele é o Messias. Mas o problema é que ele vai trazer a solução para o mundo. Nós vemos que o que ele vai trazer? Uma ordem mundial, haverá um governo mundial, haverá um líder mundial, que será esse o anticristo, haverá uma moeda mundial, Deus já fala sobre essa moeda, e também haverá o chip 666, que significa a marca da besta, nesse período. Então o anticristo, ele vai trazer a solução para o mundo, vai trazer o quê? Uma falsa paz mundial. Hoje o mundo já clama por paz. Também ele vai resolver o problema da economia. Se fosse para hoje, o arrebatamento, que nós cremos que o arrebatamento vai acontecer antes da chegada do anticristo, porque nós cremos que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, porque eu sou pré-tribulacionista. O pré-tribulacionista crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Existem 3 linhas de pensamento: o pré, o mini-tribulacionista e o pós-tribulacionista. O pré-tribulacionista crê que a igreja será arrebatada antes do anticristo e antes da grande tribulação. O mini-tribulacionista crê que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionista crê que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Mas nós cremos que será antes, porque nós somos pré-tribulacionistas. E o que vai acontecer? Quando a igreja será arrebatada, o anticristo aparece para trazer a solução para o mundo. Primeiro, ele vai dizer que é o anticristo e vai trazer a solução aonde? Uma falsa paz. A Bíblia diz que ele vai trazer uma falsa paz. E nessa falsa paz ele vai resolver o problema da economia, problema na política, cura para aqueles que precisam, que estão enfermos, e essas doenças que estão surgindo, como a AIDS, Zika vírus, coronavírus. Se fosse hoje, ele já ia trazer a solução para todos esses problemas. A cura também resolveu o problema da fome. Então o anticristo, ele vai trazer uma falsa paz, e aí vai enganar até o povo de Israel. Israel rejeitou a Cristo, mas quando o anticristo vier, ele vai crer que ele é o Messias e vai ser enganado. Então nós vemos na palavra de Deus o que vai acontecer no período da grande tribulação. É isso que eu quero trazer nesse momento. A grande tribulação será 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Primeiro, 7 selos. 7 selos, capítulo 6, versículo 2, que será abertos os selos. Um dos primeiros selos será um cavalo branco. Nós cremos que esse cavalo branco será o anticristo. E esse anticristo vai trazer uma falsa paz sobre a terra e fazer um pacto de aliança com Israel, com outras nações, trazer paz. Depois que o pacto de aliança, e nós cremos que ele vai quebrar depois essa aliança por 3 anos e meio, uma falsa paz. Depois de 3 anos e meio ele vai quebrar essa aliança. Então o que acontece? Haverá um período de guerra. Então Apocalipse capítulo 4, 6 e 4, que diz que tirará a paz do mundo. Então uma falsa paz, e depois essa falsa paz será tirada quando aparecer o cavalo vermelho. Também nós vemos que o selo fala sobre o cavalo preto, e o cavalo preto significa que ele está com a balança na mão. Significa que haverá um período de fome sobre a terra. Tudo vai ser por medida. Você não poder chegar no mercado e comprar aquilo que você quiser. Não, vai ser tudo por medida. Então significa que o cavalo preto será uma balança na mão, porque haverá fome sobre a terra. E o cavalo amarelo fala sobre morte. Nós vemos, está lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 8, fala sobre cavalo amarelo, fala sobre a morte sobre a terra. Então, se hoje já morre gente, no período da grande tribulação vai morrer muitas pessoas no período da grande tribulação. Mas também haverá o período da grande tribulação, haverá 7 trombetas. E as 7 trombetas serão tocadas sobre a terra. O que vai acontecer? Apocalipse capítulo 8 ao 7 fala sobre o fogo sobre a terra. Nas 7 trombetas vai cair fogo sobre a terra. Também Apocalipse capítulo 8, versículo 8 ao 9
fala sobre que o mar virá sangue. Então o mar vai virar sangue. Então muitas pessoas que vivem hoje de alimento, de peixe, então os peixes vão morrer. A terça parte dos peixes vão morrer no período da grande tribulação. Também em Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11, fala que a água tornará amarga. Então as águas vão se tornar amargas no período da grande tribulação. As águas dos rios, a água do mar. Então vai ser o problema da humanidade do período da grande tribulação, vai ser fome e sede, porque vai faltar comida, faltar água. Mas nós vemos que a trombeta continua tocando, e nós vemos que a quarta trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 12 ao 13, fala que o sol e a lua escurecerá. Então o sol, a lua vai escurecer no período da grande tribulação. Apocalipse capítulo 9, versículo de 1 ao 6, fala que os homens buscarão a morte, mas a morte fugirá dele. Então no período da grande tribulação, os homens vão buscar a morte, porque de tanto terror. Hoje nós vemos uma mulher, a mulher hoje ela é mais frágil do que o homem. A mulher, por qualquer coisa hoje, ela desmaia. O homem é mais seguro, mas no período da grande tribulação, os homens vão desmaiar de tanto terror. Então no período também da grande tribulação, a morte vai fugir dele. Nós vemos também em Apocalipse capítulo 9, 14 ao 16, fala que os demônios que vai ser solto na terra, somente para atormentar os homens. Então será um período de grande tormento sobre a terra. Também depois das 7 taças, nós vemos que depois das 7 taças ainda continua as pragas sobre a terra. Aí haverá 7 selos, depois as 7 trombetas, depois as 7 taças, que vai continuar as pragas sobre a terra. E a primeira taça que será aberta significa a ira de Deus sobre a terra. Apocalipse capítulo 16, versículo de 1 ao 2, fala que a ira de Deus sobre a terra. Então Deus vai se irar na terra pelos homens que estão aí. Hoje nós vemos que a blasfêmia no mundo estão demais, o pecado cada vez aumentando. Mas no período da grande tribulação significa a ira de Deus sobre a terra. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, fala que aquelas pessoas que vão morrer no período da grande tribulação. Por quê? Por não negar Cristo. Porque o anticristo ele vai surgir, e esse anticristo ele vai trazer a marca da besta, e vai ser obrigatório usar a marca da besta. A marca da besta significa que as pessoas vão ter que negar Cristo e aceitar o governo do anticristo. Então aquele que aceitar Cristo, aceita Cristo e rejeitar o governo do anticristo, eles vão morrer por negar Cristo, não negar Cristo. E aqueles que aceitar a marca da besta já faz parte do anticristo. Então será um período que aí muitos vão morrer por não negar Cristo, mas será no período da grande tribulação. Nós vemos em Mateus capítulo 9, capítulo 7, versículo 9 ao 14, uma grande multidão. De onde vieram? Quem são esses? Esses vieram da grande tribulação e lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Então essas pessoas que vão morrer e não vai negar a Cristo. Então esse é um período da grande tribulação que essas pessoas vão morrer. Também nós vemos Apocalipse capítulo 16, versículo 3, que fala sobre que os peixes do mar, dos rios, vão morrer. Então haverá grande fome nesse período também. Nós vemos Apocalipse capítulo 16, 12 ao 16, fala que as águas do rio Eufrates vai secar. Então haverá problemas, porque a briga vai ser por água nesse período da grande tribulação. E nós vemos também que a Apocalipse fala sobre a grande batalha, o Armagedon, a terceira guerra mundial. Então isso tudo vai acontecer no período da grande tribulação. Se hoje já está difícil, então no período da grande tribulação será pior do que está acontecendo. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Mas o que eu posso dizer nesse momento, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Nós não cremos que vamos passar pela grande tribulação, porque nós cremos que Jesus vem a qualquer hora para arrebatar a sua igreja. Por isso que a Bíblia diz, Jesus falou,
vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que virá o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer momento. E para aqueles que ficar no período da grande tribulação, vai passar por tudo isso no período da grande tribulação. E a Bíblia continua dizendo, Mateus capítulo 24, versículo 21, nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naqueles dias. Então significa, será o pior momento da raça humana aqui na terra, porque será a ira de Deus sobre a terra. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero dizer, Jesus está dando oportunidade ainda. A igreja não foi arrebatada, a igreja continua aqui ainda na terra, e a igreja está pregando que Jesus ele vem para arrebatar a sua igreja. Então você tem a oportunidade também de subir com a igreja. Primeiro se arrepender, entregar sua vida a Jesus e esperar o arrebatamento da igreja. Porque aqueles que estão firmados em Cristo, firmados na rocha, praticando a palavra, está esperando o toque da trombeta de Jesus em buscar a sua igreja. Amém? E para aqueles que ficar, não negue a Cristo. Porque se a pessoa, aqueles que não negam a Cristo, mesmo morrendo no período da grande tribulação, mas ele vai morrer salvo, porque não negar a Cristo. Isso que nós cremos, Mateus capítulo 7, 9 ao 14, que esses que vão morrer no período da grande tribulação por não negar a Cristo. Amém? Então que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.